conteúdo para você por lá também, viu, minha gente? Exatamente. E aí, olha, gente, 10 horas e 10 minutinhos. Você sabia, Lice, e nossos ouvintes aqui, quem tá na sintonia da 93,5 FM, que a dor crônica afeta quase 30% dos brasileiros? E que aí, muitas vezes, né, o sofrimento pode ser amenizado com mudanças no estilo de vida? Quem nunca acordou com uma dorzinha aqui, outra acolá? Assim, a gente vai ficando velho e o negócio vai pegando, né? Você já ouviu falar daquela idade do condor? Ai, tem essa mesmo. Não tem? Minha mãe que eu diga. Ah, rapaz! O negócio pega de vez em quando, né? Vai aparecendo uma dorzinha no ombro. Eu aqui tenho uma dorzinha no ombro de vez em quando. O pulso já não é mais o mesmo, né? Mas aí faz parte, né? Da evolução ali. Mas, ó, gente, hoje... Eu fiz toda essa introdução porque hoje a gente tá recebendo a doutora Valquíria Fernandes, tá conosco hoje aqui nos estúdios. Ela é PhD em fisioterapia, é autora do livro Você Não É Sua Dor. Isso é muito importante, isso é né, uma coisa bem forte. Você não é sua dor. Só sabe quem sente, né, doutora? Quem sente dor ali diariamente, convive com uma dor. O que tudo isso traz para nossa vida, né, e influencia na nossa vida. E esse livro, gente, né, com esse título, Você Não É a Sua Dor, traz uma abordagem inovadora e científica sobre como lidar com essa condição complexa. E a gente vai entender um pouquinho mais e, claro, né, pedir aquela dica maior, né, doutora, de como realmente dá para conviver com dor, como é que a gente faz. Seja muito bem-vinda, prazer tê-la conosco, doutora Valquíria. Bom dia. O prazer é todo meu, tô aqui realmente para poder ajudar o máximo possível nesse tempo que a gente tem junto aqui. Maravilha, a gente agradece. Voz bonita, né? Não é, rapaz? Você não tome cuidado, Gostei. a gente não tome cuidado não, viu? A gente que lute. Gostei, Mas doutora. olha, doutora Valquíria, a gente quer entender um pouquinho mais da dor crônica, né? A gente tá Vamos lá. falando da dor crônica. Não é aquela dor, me machuquei, senti uma Exato. dor ali momentaneamente, mas não, a dor crônica é aquela que a gente tem que conviver. É isso mesmo? Na verdade, a definição de dor crônica é toda dor acima de 3 meses. Então, se eu tenho uma dor acima de 3 meses, ela já é considerada crônica nesse fator temporal de tempo, né? Mas o problema da dor crônica é que geralmente as pessoas não têm dor há 3 meses, ela tem há 5 anos, Nossa, há 10 anos. sim. Então, tem pessoas que convivem, como você muito bem falou, com a dor já há muito tempo. E essa dor já há muito tempo é aquela pessoa que já tentou de tudo e nada melhorou na vida dela, então ela já é frustrada com aquela Sim. sensação de viver com a dor. É aquela dor que existe o que a gente chama de cronificação. É a pessoa que o psicológico dela já é abalado, é a pessoa que não sai de casa porque ela sabe que não vai aguentar e vai sentir dor, vai ter que voltar para casa, então a parte social dela também acaba ficando restrita. É a pessoa que começa a fazer menos movimento porque ela sente dor para fazer, então ela acaba ficando mais parada, porque ela fala, eu acho que eu vou evitar, porque na cabeça dela, quanto mais se movimentar, vai ser pior. Sim. Então, assim, bem na real, a pessoa deixa de viver. Ela deixa de viver por causa da dor. E isso seja qualquer tipo de dor, né? Ou tem especificações, doutora, pra essa dor, assim? A gente tem várias classificações, mas vou dar exemplos de dores crônicas comuns. Por exemplo, dor lombar crônica, aquela dor na parte de baixo da coluna, Sim. é a causa número 1 de incapacidade. Então, no mundo, desde 2020 foi feito um consenso lá, tem 619 milhões de pessoas com dor lombar crônica. Parece normal, dor na lombar, mas não é. Isso gera incapacidade. Sim. 619 milhões é como se fosse a América do Norte inteira de pessoas com dor lombar Meu incapaz. Deus do céu. Então, assim, é muita coisa. E aí a gente tem enxaqueca, fibromialgia, a dor na porta cervical também, que acaba sendo crônica, acaba sendo bem incapacitante também. Então, osteoartrite, né, que é aquela dor que muitas vezes evolui para uma artrite reumatoide, um processo de uma artrose importante, com uma inflamação, uma artrite reumatoide. Então, existem algumas dores que são muito incapacitantes para as pessoas. Pois é, como é que a neurociência explica esse fenômeno da dor crônica na sua perpetuação no corpo? Tem relacionado também com saúde mental? A gente fala muito de fibromialgia com relação ao mental, né? Isso traz um livro também? Eu trago no livro e é muito importante a gente entender que a dor, ela não tem um componente só mecânico, de osso, de articulação, porque às vezes a pessoa com artrose, ela pensa, é porque desgastou a articulação e é por causa disso a minha dor. Sim, existe um fator ali de Físico, desgaste, né? mas como você muito bem falou, existe um fator relacionado ao cérebro, porque a dor é um produto do cérebro. Então a dor, ela não começa na mão, por exemplo. Se eu vou colocar minha mão e eu coloco a minha mão num parafuso, num prego, eu machuco a minha mão, a dor, ela não começa no meu dedo. A informação de perigo vem pro meu cérebro. E ele entende essa ameaça e ele dispara essa informação de dor. Então, pra sentir dor, eu preciso do cérebro. Por isso que tem a questão
evolução da neurociência. Sim. E no contexto de, vamos dizer, tratamento, como vocês perguntaram, o corpo é uma parte, né? A parte biológica, o corpo, as articulações, os hormônios, o metabolismo. Só que a parte mental, o psicológico é muito importante, sim, e a parte social também. Então, hoje, o principal modelo de tratamento, ele traz essa união dos três. Só que ele varia muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se você tivesse uma dor crônica, você tivesse no meu consultório, eu preciso identificar dos três qual que é maior no seu caso. Porque pode ser que uma pessoa que o psicológico dela seja muito forte, ansiedade, depressão, ela tem muito medo do movimento, então ela tem esse psicológico importante para ser trabalhado. E o mais legal é, por mais que ela tenha essas alterações psicológicas, existe forma da gente trabalhar com o movimento também. Então, alguns profissionais precisam, às vezes, de um psicólogo, de um psiquiatra, sim. Claro. Mas não é porque tem uma alteração psicológica que o movimento não trata. Exemplo, uma pessoa que foi e se machucou, sei lá, é muito clássico. A pessoa, eu tava em casa, eu abaixei para pegar alguma coisa, travei a coluna. Travou a coluna, aquilo gera uma memória, uma lembrança horrível daquele momento. Aquela dor insuportável, vai pro hospital, toma injeção. Então ela fica com a memória de que aquele movimento foi prejudicial para ela. E ela fica com medo de fazer aquele movimento. Então, muitas vezes, ela deixa de fazer muitas coisas na vida dela por causa que ela acha que aquilo vai ser prejudicial. E a gente precisa, através do movimento, alterar esse comportamento de medo, que é uma alteração psicológica. Então, o tratamento, ele é todo integrado. Todo integrado. E outra coisa, doutora, que tem, assim, muito a ver com o que você está colocando agora, que eu nem pensava muito por essa perspectiva, mas uma vez uma pessoa chegou pra mim, quando você toma ali o remédio pra passar a dor, não vai ser, ele não vai estar atuando na dor em si, vai estar atuando justamente na sua função cerebral. Então, vai tirar ali aquele momento de dor, mas é por isso que vai voltar, né, a acontecer novamente, que é só momentâneo, né? Vai aliviar, mas não vai passar porque você não está atuando justamente naquele ponto onde você está sentindo a dor. Exatamente. Eu digo, minha nossa, é mesmo, né? Às vezes a gente, vou tomar aqui o remédio para dor, né? Enfim. E às vezes toma até discriminadamente, né? O que não é bacana, né? Você precisa entender ali a raiz dessa sua dor, né? Só uma colocação em relação ao remédio. É muito importante isso que você falou, porque às vezes a gente toma um remédio e a dor passa. E você fala, nossa, tratou a minha dor. Uma coisa é aliviar a dor e outra coisa é tratar a dor crônica. A dor crônica a gente não trata com o remédio. O remédio ele pode estar dentro do tratamento. Então a pessoa às vezes precisa do remédio para conseguir fazer um exercício, conseguir fazer o tratamento, mas o remédio ele não é o tratamento único ali. Não tem como tratar só com remédio. A gente precisa de várias outras coisas associadas. Mas a dor sim pode aliviar muito. E às vezes eu, por exemplo, quando estou com dor de cabeça, eu tento ao máximo não usar uma medicação. Eu disse, não, vai passar. Fico lá mentalizando, vai passar, eu não vou tomar a medicação. E às vezes passa, e às vezes realmente não passa de jeito nenhum, você tem que tomar. Então realmente tem que ter esse controle mental ali. Eu acho que não é o caso da dor crônica, né, não é doutora? Diferente. A pessoa com dor crônica, ela não vai ficar brigando com a dor pra não tomar o remédio, porque assim, geralmente é insuportável. Pensar em enxaqueca, assim, é insuportável. Então ela precisa. O problema é que ela chega num momento que o remédio já não corta mais a dor. Então ela tá no momento que ela tá tomando a medicação, mas aquilo não é suficiente mais para ela ficar sem dor. Então a gente precisa de um tratamento realmente efetivo para essa pessoa. E na grande parte das vezes é como se ela já tivesse intoxicada de tanto remédio, porque ela já tomou de tudo. Porque é a pessoa que às vezes não tem só o remédio que o médico prescreveu. Ela vai tentando o que o amigo falou, o que a pessoa do escritório falou pra ela, o que ela viu na internet, viu no Google. Então, a pessoa com dor crônica, assim, que tá com muita dor, ela faz de tudo que alguém falar pra ela. E aí é onde mora o perigo. Porque ela não faz o que é baseado na ciência, o que realmente é comprovado que melhora. Ela faz por desespero, por inocência. Sim. É uma tentativa, né? Porque, como eu falei, só sabe quem sente, né? Então, assim, quando você tá com dor ali constantemente, minha nossa, qualquer solução você tá buscando. Tudo. Mas o problema é que é mais uma frustração, né? Sim, porque acaba que no final você não consegue o resultado realmente esperado, né? Exato. Doutora, existem alguns mitos aí com relação a essa dor crônica, né? Que a gente precisa quebrar, como até esse, assim, de você respeitar ali. Às vezes a pessoa realmente tem uma dor crônica, né? E ela fala, tô com dor, tô com não sei o quê. Então você tem que também entender um pouco, ser empático também, né, com essas pessoas. Exato. Existem muitos mitos, né? A gente não conseguiria falar todos, porque realmente são muitos hoje, quando a gente vai olhar para toda essa evolução de pesquisas.
Mas algumas coisas, por exemplo, assim, existe uma posição correta para dormir? Não existe. Sim. Então, as pessoas durante muito tempo ficaram muito preocupadas se ela podia dormir de barriga para baixo, se ela tinha que dormir de lado. Aí criou-se aquele contexto, tem que dormir de lado, aí põe um travesseiro no braço, põe um travesseiro na perna, põe um travesseiro não sei aonde. A pessoa tem 8 travesseiros ali. Aí ela vai virar de lado, ela tem que virar 8 travesseiros junto. Sim. Ela tem que acordar para se virar. Então, Verdade. assim, o que hoje a gente sabe? Que o sono é muito mais importante do que a posição de dormir. Então, o que interessa mesmo é você dormir bem e não a posição, você ficar preocupado com a posição de dormir. Então, isso eu acho que é algo muito importante, porque às vezes a gente vê as pessoas se preocupando muito, é o meu colchão. Pode ser, tudo bem, às vezes teu colchão é muito velho, mas na grande parte das vezes você vai gastar dinheiro com o colchão e a dor vai continuar. Então, não é só um detalhe aqui, outro detalhe ali que a gente vai mudar, pensando sempre na parte externa, né? É a minha cadeira, é a altura da minha bancada, é o meu colchão. Tem muitas coisas que é a gente mesmo que precisa mudar, alguns pilares, e outras é o tratamento correto para a pessoa realmente que ela precisa. Um outro exemplo importante, que é relacionado muitas vezes, principalmente quem tem dor no pescoço, Sim. a pessoa acha que se ela ficar no celular com a cabeça abaixada, hoje muitas pessoas trabalham com WhatsApp, né? Tipo, Sim. no celular, nas redes sociais. Doutora, todo Aí, mundo é refém desse exato. negócio aí hoje em dia. Existe um termo para isso, chama Sim. test neck, é o pescoço de digitador. Sim. Então as pessoas acreditam que ficar nessa posição, isso causa dor no pescoço. Não, isso não causa dor no pescoço. Então a pesquisa já mostrou que também as pessoas que trabalham muito tempo aqui, esse fator de posição, ele é só mais uma coisa que estressa a tua musculatura. Sim. Mas não é o que causa. Porque senão a pessoa não poderia nem trabalhar mais aqui. Aí Para, o que poderia causar, exatamente. doutor, então? Então, aí isso que é muito legal, porque a dor crônica ela não tem apenas uma causa, ela é multifatorial. Então vamos pensar, uma pessoa que acorda, aí ela foi lá, enfim, tomou banho, aí ela vai fazer a primeira refeição dela, o café da manhã. Aí ela já come alguma coisa assim super hiper palatável, um bolo de chocolate, sei lá, um leite com um rabanada, rabanada, tá no café. Beleza, ela tá super feliz. Aí ela vai pro trabalho. Aí ela fica em alguma posição durante muito tempo. Então ela fica trabalhando ali. Aí ela tem um estresse muito grande no trabalho, pressão, ela tem que resolver as coisas. Já gera mais tensão pra ela. Aí ela tá, às vezes, com algum problema na família. Poxa, alguém que tá mal, alguém que tá precisando dela. Então ela precisa gerar atenção pra essa pessoa. Aí passa o dia inteiro, ela não treina, ela não consegue se organizar, ela não faz exercício. Aí chega à noite, ela vai dormir tarde, fica até tarde vendo filme, não consegue dormir, aquele sonozinho bem superficial, ou tem insônia e já acorda cedo no dia seguinte e repete. Ou seja, a rotina é cheio de coisas que favorecem isso. Então, se a gente pegar desde a alimentação da pessoa, não posso falar que, foi o bolo. Não foi o bolo, é a alimentação como um todo. Sim. É a rotina de trabalho como um todo. Eu preciso levantar mais vezes, eu preciso me movimentar mais vezes, eu preciso fazer um exercício, eu preciso ter coisas que eu consiga lidar melhor com o estresse. Então, se a gente pegar na rotina de um paciente, a gente começa a identificar vários pontos importantes e que precisam ser trabalhados. E ajustados, né, doutor? Mas como eu falei... O dia é ajustar o nosso cotidiano, Perfeito. praticamente, né? Perfeito. Mas como eu falei, não é igual pra todo mundo. Claro. Existe assim, existe o padrão de saúde? Existe. Se alimenta melhor, faz exercício, dorme melhor, nível de estresse. Mas entender o que cada um precisa é que é o difícil. Porque você vai falar com a pessoa e fala assim, mas eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou viver. Como que eu vou me manter? Como eu vou pagar minhas contas? Né? Eu preciso dormir tarde, eu preciso acordar cedo, eu não tenho tempo disso. Então é sentar e organizar com cada um que tem. Outra coisa importante, existem muitas pessoas que vão falar assim, eu já tenho dor parado, então como que eu vou fazer exercício? Eu vou pra academia, eu pioro a minha dor, eu não consigo. É porque aí a gente tem que entender a progressão do exercício. Existe o exercício que é terapêutico, eu preciso saber o quanto que ela aguenta. Tem uma pessoa que vai aguentar 5 minutos de caminhada só no começo. Ela não aguenta fazer meia hora. Se ela fizer meia hora, ela fica de cama no dia seguinte. E tem que respeitar isso, né, doutora? Exato, então é a gente realmente progredir. Sabe aquela pessoa que é sedentária e vai pra academia e fica com dor muscular no outro dia? Não tá nem andando. Hoje eu vou, aí passa... Vai sentar no uma vaso hora sanitário, lá. não consegue nem sentar. Então,
Então, imagina uma pessoa com fibromialgia, sedentária, que tá com essa dor muscular que junta com a dor que ela já tinha. Minha nossa. Essa Aí pessoa uma fala, bola de meu neve. Deus, né? eu piorei na academia. Então, a cabeça dela, o psicológico dela é, exercício me piora. Então, eu preciso passar por essa fase de adaptação muito suave, pro corpo dela se adaptar, sem Sim. ter essas reações muito grandes, pra gente sair dessa zona estagnada. Uhum. Porque se ela já tem dor parada, é muito melhor ela ter dor fazendo movimento. Só que ela acha que o movimento vai piorar. Então, esse entendimento, essa educação de entender o tratamento é muito importante. Pois é, doutora, a senhora estava falando que o tratamento tem que ser uma abordagem individualizada, na Exato. maioria dos casos. Exato. Como é que a senhora avalia essa realidade do paciente que precisa de tratamento no sistema público de saúde, por exemplo? Olha, como eu falei, existem algumas coisas que são, como que eu posso dizer, padrão. Então, se eu pego, por exemplo, vamos pegar um grupo, eu decidi criar um grupo aqui, voluntário. Montei um projeto voluntário, se inscreveram aqui, vamos criar um grupo. Nesse grupo, eu consigo fazer essa educação. Eu consigo falar assim, olha, esse alimento não é legal de você estar comendo, é melhor vocês optar por outra coisa. Então, educação alimentar. Ela entender, falar, por que não é legal isso e por que é legal outra coisa. Olha, não precisa se preocupar com a posição de dormir, vamos se preocupar com a quantidade de horas de sono? Primeiro eu quero que você marque a quantidade. O bom seria de 7 a 8 horas por noite. Eu sei que muitas pessoas não conseguem. 7 a 8 horas por sono, se você não conseguir, vamos tentar melhorando, porque daí a gente vai conseguir melhorar a qualidade. Porque uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade. Beleza? Olha, cafezinho só até as 3. Meu amigo, depois das 3 não pode mais não, porque principalmente se você tem dificuldade para dormir, então não pode. Então a educação faz, qual exercício que é importante fazer? Você tem pouco tempo? Vamos organizar aqui, beleza, se você tem 20 minutos por dia, eu quero que você faça esse programa. Ah, se você tem 1 hora, então a gente pode fazer esse programa. Na hora que você começa a fazer, a gente vai contabilizar de 0 a 10, quanto dor você está sentindo? Ah, eu tô sentindo 5 de dor numa escala de 0 a 10. 0 não é nada, 10 é o máximo de dor que a pessoa sentiu, eu tô com 5. O máximo é 5, eu não quero que você passe de 5. Beleza, sentiu 5, tá, esse é o máximo do exercício. Aí a gente precisa de um dia de repouso depois e ela vai marcando pra gente. Então tem formas da gente educar a população mesmo sendo em saúde pública. Lógico, não é diferente de eu pegar alguém, pegar a rotina dessa pessoa, pegar o histórico completo dessa pessoa e conseguir fazer intervenções mais pontuais. Mas tem como a gente ajudar também. Mas você acha que o paciente, às vezes, ele não é levado a sério nessa dor crônica quando ele chega no consultório? Concordo. Ainda falta um diagnóstico assim preciso, exatamente intervenções que seriam feitas no privado e que o público deixa a desejar? E eu concordo realmente no ponto de que tem muito profissional desatualizado. Então, o paciente, às vezes, ele busca um profissional em que ele tá com aquela angústia, porque, veja só, se imagina, se coloque na posição de uma mulher de 50 anos, com muita dor e não tá conseguindo fazer suas coisas, só que ninguém enxerga a dor dela, sabe? Aquela dor invisível, ninguém enxerga a dor que essa pessoa tá sentindo. Aí ela vai e faz uma ressonância magnética. Vamos supor que ela tá com uma dor no quadril. Foi no ortopedista de quadril, pediu uma ressonância magnética. Fez a ressonância, não tem nada. Não aparece nada no exame. Aí o médico vai falar pra ela, olha, não tem nada aqui. Sei lá, vai procurar um psiquiatra e um psicólogo. Porque aí o que ela entende? Nossa, a dor é da minha cabeça. Ela acha que ela está inventando aquela dor, mas bem na real aquela dor existe. Por mais que ela tenha alterações relacionadas a um contexto, como que a gente fala assim, que eu posso dizer, ficar bem simples. A dor, ela não é só física ou só emocional, ela é sempre junto. Eu sempre vou ter as duas coisas plugadas ali. Então, por mais que ela não tenha nenhuma alteração física, como uma fibromialgia, ela pode ter uma intensidade de dor muito grande, uma incapacidade muito grande. Só que se eu não tenho um profissional qualificado na frente dela, ele não dá valor para a dor dela. E ela pode realmente ter um contexto errado de achar que todo mundo tá achando que ela tá inventando. E aí é muito pior, cronifica mais difícil, ainda. né? É verdade. Doutora, deixa eu trazer aqui uma pergunta muito simples, mas que acaba sendo a principal aqui dessa nossa conversa do nosso querido Saulo André, que está conosco aqui no chat. Ele está perguntando, a dor crônica tem cura? É uma excelente pergunta. Essa até no primeiro capítulo do livro que eu escrevi, Você Não É Só Dor, eu coloquei assim, apaixone-se pelo processo. O que significa isso? O paciente com dor crônica, na verdade todo mundo, mas especialmente o paciente com dor crônica, ele tá sempre pensando na cura da dor, em zerar a dor, né? Sim. Porque é o sonho dele. Fala, nossa, eu vivo com dor, como seria bom se eu não tivesse mais dor? Aquele dia de alívio, né? O alívio de você não sentir nada. Exato. Então, assim, é muito sonhar com zerar a dor. Só que o grande problema de quem sonha com zerar a dor é eu começar um tratamento e eu me frustrar do resultado ser mais demorado do que eu espero.
Então, o tratamento da dor crônica é demorado. Um paciente ele vai fazer no mínimo 3 meses de tratamento. Não tem como a dor ela se nivelar tão rápido. Então, eu tenho informações de perigo que estão sendo mandadas para o cérebro, mesmo sem ter o prego. É como se o corpo estivesse mandando essa informação de perigo e o cérebro o tempo todo mandando essa informação de dor. Então, eu preciso começar a trabalhar essa modulação. Eu preciso fazer com que o corpo dele entenda que não é perigo. Sabe, tipo, a pessoa que sente o vento do ar-condicionado gelado, ela, nossa, doeu. Porque aquilo virou um perigo pro corpo dela. Então, assim, sabe, tipo, o carro na rua que bateu um vento e disparou o alarme. É tipo isso. Não é pra disparar o alarme com vento, mas acontece. E a gente vê diversos casos de pessoas que já são dependentes, por exemplo, de opioides, que são medicamentos que são utilizados para o manejo da dor, né? Você acha que é possível, depois que mergulha nisso, ainda superar e sair desse cenário? É possível, é possível. A gente não pode generalizar, óbvio que existem realmente casos muito mais complexos, mas é possível. E sabe uma coisa interessante? O nosso cérebro, ele tem uma farmácia interna. Esses opioides que você compra para tratar a dor, eles podem ser produzidos dentro do nosso cérebro. E sabe qual é a melhor forma de produzir? É mesmo? Exercício físico. Por isso que o exercício é analgésico. Legal. Não é só o fato de você estar se movimentando, é que ele produz no nosso cérebro opioides. É uma farmácia interna. Por isso que aí ele modula essa dor. Então a pessoa começa a sentir menos dor. Então o vento que bate do ar-condicionado, opa, já não tá doendo tanto. Então muda o limiar. E aí a pessoa entende, ela tem que entender essa evolução. Ah, é um dia, tipo aquela frase, 1% melhor a cada dia? Sim. É um dia após o outro. Uma semana tô melhor, tô melhor. Uma semana tô melhor. E ele tem que entender que mesmo durante o tratamento vai ter pico de crise. Então imagina a pessoa, a pessoa com enxaqueca, tô tratando. Pico de crise, enxaqueca. Tá, mas quanto tempo demorou? Ah, antes eu tinha a cada 15 dias, agora é 30, agora é 2 meses, agora é 3 meses. Isso é evolução. Sim. Já imaginou? Exercício físico ligado a tudo, né? Que melhora tudo. E a gente pode até ter uma certa, podemos dizer assim, doutora, uma convivência mais saudável com essa dor, né? Porque de vez em quando ela vai poder voltar. Ela vai existir ainda ali, já que a gente está se tratando de uma dor crônica, mas a gente pode conviver de uma maneira mais adequada, né? E a dor, esse pico de dor, que seria uma dor aguda, vamos dizer, ele rapidamente baixa. É diferente da dor crônica que fica e aí realmente vai incomodar muito ela. Deixa eu trazer o depoimento aqui do nosso querido Paulinho de Nazaré. Tá dizendo, Andresa, vive com uma dor crônica na lombar e no ciático, mesmo com alongamento constante, devido ao trabalho com grades de cerveja, abastecimento dos freezers e a posição na retirada dos produtos, né? E ele diz, às vezes a má posição causa um certo trauma, não é nem a carga, e sim a posição inadequada. Tem isso também, né, doutora? Às vezes, assim, a gente vai pegar um objeto no chão, tem todo um... o ideal é que você pegue com um jeitinho, né? Se pegar de mau jeito... Aí... Compra um rolinho, aqueles rolinhos, Paulinho. Como é que chama? É liberação muscular, um negócio assim, miofacial, pronto. Tem duas coisas importantes. A pessoa que trabalha com isso, ela tem que cuidar com o posicionamento, para realmente, porque é movimentos muito repetidos com carga. Sim. Mas se a gente pensar, esse entra até num outro mito. Pensa só, se você vai pegar uma caneta no chão, você acha que você precisa dobrar o joelho para você poupar a sua coluna? Então as pessoas criam esse medo, né? Sim. Nossa, eu vou pegar, meu Deus, aí ela baixa só com o joelho e não mexe a coluna. Isso é ruim, porque ela protege tanto a coluna como se a coluna dela não aguentasse. E aí no dia a dia ela deixa de fazer muito movimento por causa de medo mesmo. O pastor tá dizendo aqui, eu já tomei um pote com 90 cápsulas de ômega 3. Pois é, a gente tá Faz vendo. diferença? A gente tá vendo um mercado que tá surgindo aí de cúrcuma, ômega 3, que já é bem conhecido. Existe esse mercado novo agora que pode intermediar essa questão da dor crônica, doutora? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de suplementação, ainda é muito pobre em termos de estudo, a gente tem muitos relatos de casos, né? Sabe, aquela pessoa que comprou, tomou, mas você não sabe se exatamente, tipo, ela fez milhões de coisas, não é só aquilo. Então a gente não sabe exatamente. Então, exatamente sobre uma suplementação, no caso ômega 3, não existe. Agora, existem pesquisas que estão vindo mais específicas, por exemplo, canabidioides, então coisas mais específicas ali para tratamento da dor mesmo que estão vindo sim. Então, existem alguns aparelhos também na parte de
de neuromodulação, então coisas que realmente podem ajudar muito vamos dizer, potencializar, acelerar melhor esse tratamento. Maravilha. E aí, doutora, só pra gente finalizar, porque o pastor Solandré já tá perguntando aqui, Andressa, eu quero esse livro. Eu gosto de ler, tem, né, enfim, ele ficou interessado aqui. Vamos falar um pouquinho do livro, onde é que as pessoas podem encontrar a sua obra, né, e conhecer um pouquinho mais de tudo que a gente tá conversando aqui, né, mais profundamente, doutora. Show. Eu acho que o ponto principal do livro é esse, você não é sua dor. A pessoa, quando a gente fala de uma pessoa que tem, por exemplo, hérnia de disco, ela muitas vezes, ela é a hérnia de disco dela, né? Eu não posso isso por causa da minha hérnia, por causa da... Mas bem na real, a gente tem que entender que ela pode tudo, se ela quiser. Sim. Então, esse é um contexto importante. É baseado na ciência, então traz realmente, não é eu que tô falando, não, é a ciência, eu reuni tudo que é mais atualizado para isso. Tem o prefácio do querido Joel J, que é o meu mentor. Então, achei chique, viu? Endossa isso daí, que foi muito legal também. E aí dentro do livro, eu coloco realmente, eu coloco uma linguagem muito simples, para as pessoas mesmo, pessoas que têm dor lerem, os profissionais de saúde vão ler porque tem a parte da ciência, mas que ela vai realmente entender essa questão do apaixonar pelo processo, ela, poxa, então não é só zerar a dor, existem outras coisas para me preocupar. Eu explico esse capítulo, eu já fiz de tudo, nada funciona, eu explico por que não funcionou no passado, ela entende, caramba, eu já fiz tratamento, não funcionou, agora eu entendi por quê. Sim. Aí eu explico esse contexto da dor para ela, do alarme que dispara no carro, mostro para ela que o tratamento não depende só do profissional, depende dela também, esses pilares de saúde dependem muito da pessoa também, e tem um plano de ação no final em que ela começa a pontuar, lembra que a gente falou das causas multifatoriais? A gente vai mapeando quais são as causas que você vai entendendo, ela vai entendendo como que ela descobre isso, e aí a gente monta esse plano de ação para ela sair dessa zona estagnada. Maravilha. O que eu sei é que em Natal, ali na leitura do Shopping Natal, tem o livro, mas quem não for daqui de Natal também tem na Amazon ali, com certeza é só digitar na internet, tem tudo ali. Procurar lá que você vai conseguir encontrar aqui o livro da doutora Valquíria Fernandes para você entender um pouquinho mais sobre dor e entender que você tem que prestar atenção no seu corpo, né? Nosso corpo fala, né, doutora? Exatamente. Às vezes a pessoa tá um pouquinho mais estressada, quando é no outro dia já acorda com uma dor aqui e acolá, né? Impressionante, né? Como acontece isso mesmo. O corpo, né, sente, a gente vive ali numa certa tensão, que a gente não presta atenção na tensão que a gente vive diariamente, né? E aí só que o nosso corpo sente tudo isso, né? E às vezes acaba gerando uma dor como essa, uma dor crônica, que às vezes você não consegue nem entender de onde ela veio, por que ela veio. E acaba que todos esses fatores do nosso cotidiano, como a gente colocou aqui, né, doutora? Muito obrigada, prazer tê-la conosco hoje, prazer a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da dor, que ela é também do nosso cotidiano, né? Acaba sendo também algo do nosso cotidiano e que a gente tem que aprender a prestar um pouquinho mais de atenção nela. Em cada uma delas, né? Sucesso. Entender, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, doutora? Não negligenciar. Realmente prestar atenção, cuidar dela, fazer com que ela não impacte na sua vida, você poder ser o mais produtivo, poder realmente viver feliz com a sua vida, viver melhor e com menos dor. Maravilha. E viver mais, que a gente tá cada vez mais vivendo mais, né, doutora? Viver mais, isso aí. Longevidade. É isso aí. Gente, doutora Valquíria Fernandes, PhD em fisioterapia, autora do livro Você Não É Sua Dor. Vai lá procurar o livro, tá? Pra você adquirir. Vai lá no Natal Shopping, né? Na livraria lá do Natal Shopping, ou então aí na Amazon você vai encontrar o livro, com certeza. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutora? Eu que Prazer agradeço, tê-la conosco. gente.